partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, com muito carinho, levar até você o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, tudo bem com o senhor? Oi, Paulo, tudo bom? Graças a Deus. Espero que também esteja tudo em paz com os nossos queridos ouvintes. Uma satisfação, através deste nosso programa Cristo Vive, chegar pelas ondas desta querida rádio Voz do Coração Imaculado ao seu lar e, oxalá, ao seu coração. É verdade, Padre. E o que a Santa Igreja preparou para esse primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações? Verdade, Paulo. Eu quero convidar logo no início aos nossos ouvintes, neste mês de agosto, a rezar por todas as vocações na igreja. No primeiro domingo nós rezamos pelos sacerdotes, pelos ministros ordenados. No segundo domingo pelas famílias, pelo matrimônio, pelas vocações matrimoniais. No terceiro domingo nós rezamos pela vida consagrada na igreja e no último domingo nós rezamos por todas as vocações leigas na igreja. Então rezemos por todas as vocações e que os nossos jovens se disponham a ouvir e a discernir qual a vontade de Deus, qual o chamado de Deus para as suas vidas. Na verdade, eu costumo dizer que vocação acertada, vida feliz, E neste primeiro domingo de agosto, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, traz este bonito diálogo de Jesus com alguém que do meio da multidão diz: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Aquela pessoa queria que Jesus fosse o juiz entre eles, mas Jesus indica um paradigma muito importante para se usar nestes momentos em que a família se encontra, de divisão de herança, para que a família não se divida. E então o Evangelho continua com a resposta de Jesus: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Ou seja, Jesus vai indicar o que deve ser o critério desse julgamento. Ele continua: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Então o critério não é a ganância, Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E aí a gente fica perguntando: puxa, então em que consiste a vida de um homem? E aí Jesus conta uma parábola, Paulo e querido ouvinte, que é muito ilustrativa para nós. Ele fala que a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensou consigo: o que eu vou fazer? Eu vou juntar essa colheita no celeiro, vou derrubar os menores, construir maiores, guardar todo o meu trigo, e depois direi a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita, E aí Jesus complementa: mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Então, assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então Jesus está indicando que o critério é o desapego, é o amor, ou seja, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar e não os bens materiais. Então, quando houver uma questão de herança, é preciso que a família reze, busque estabelecer a divisão de forma justa, equitativa, mas de forma tal que a paz e o amor sejam salvaguardados na família, porque aí está Deus. Onde há o amor, Deus aí está. E se a família não busca isso, infelizmente, Deus não poderá habitar aquela divisão de herança, aquela divisão familiar, porque a divisão é própria do inimigo. Então nós pedimos ao bom Deus que nos ajude a entender que, como se diz, nós não vamos levar nada para o outro lado, somente o bem e o amor que fizermos e vivermos. É verdade. Padre, o senhor falando aqui,
acho que eu vou fazer uma santa fofoca no que diz respeito a essa questão de herança, né? Acho que todos sabem que o nosso bispo é polonês e já com a idade mais avançada, né, chegou até ele alguma herança dos seus parentes, dos seus pais da Polônia. E o que o nosso bispo fez? Ele simplesmente construiu uma creche aqui no município de Anápolis. Foi um gesto muito bonito, padre. E é lógico, é o bispo, a gente já sabe de inúmeras situações, mas literalmente fez tudo isso aqui em prática, né? Colocou o que era dele, o que era de direito dele, para servir, sobretudo, as crianças aqui em Anápolis. Certamente é um testemunho agora público, né? De nosso amado pastor, Dom João Wilk, né? Que não acumula nada para si, né? Mas coloca tudo a serviço dos irmãos e, nesse caso, das crianças necessitadas, né? Por isso, sem dúvida alguma, este gesto nos ensina a perceber que a grande riqueza diante de Deus está em amar, né, o próximo, em amar o irmão, e assim estaremos amando a Deus sobre todas as coisas, amando-o na pessoa de nossos irmãos. E aí se completa o seu lema episcopal, para que o amor seja amado. Padre, mas adentramos nesse mês de agosto e com ele também o retorno dos nossos queridos seminaristas, com alguns visitantes, que o senhor pode explicar melhor, lá no nosso Seminário Maior Diocesana. A rotina, literalmente, voltou para a realidade lá em Miranápolis. Com certeza, né? E como reitor, acolhi os nossos seminaristas que todos retornaram das férias e também acolhi 6 novos seminaristas, né, no nosso seminário, mas que já estão no seminário há muitos anos. Eles estavam residindo em Brasília, são da Diocese de Uruaçu e agora passam a residir no nosso seminário, recebendo a formação aqui na nossa casa e estudando no mesmo instituto onde estudam os nossos seminaristas. Com eles vieram alguns familiares, naturalmente o papai e a mamãe, quer saber onde é que seu filho está, com quem está, né? E assim sucessivamente. Então foi uma satisfação, foi uma alegria recebê-los todos no nosso seminário. E já na segunda-feira, né, dia 4, começaram também as aulas no Instituto e já tivemos à noite a instituição de novos ministérios, né, digamos de ministérios no nosso seminário. 2 receberam o leitorato, 2 o acolitato. E nessa celebração também celebramos o jubileu dos seminaristas na Catedral do Senhor Bom Jesus. É verdade, nós vamos lá para a Catedral do Senhor Bom Jesus, como o senhor acaba de falar, eu acho que já está bem repetitivo, mas é sempre bom reforçar, porque a audiência do rádio é rotativa. Todo evento que tem na sua paróquia, na sua comunidade, etc., tem um pequeno percentual que é revertido para o seminário na formação desses seminaristas. Então, sempre que possível, vá, além de você estar ajudando a sua comunidade, por extensão, você está ajudando na formação dos seminaristas e inúmeras obras sociais que tem a nossa Diocese de Anápolis, certinho? Então, dentro dessas realidades, nós vamos falar agora com a Juliana, ela que é uma das festeiras, né, que começou no último dia 1º e vai até o dia 10, a festa aqui da Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa. E ela é uma das coordenadoras lá, né, com toda a equipe, e ela vai fazer um convite todo especial para você, amigo ouvinte. Juliana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, né, de estar dando essa oportunidade para a gente, estar convidando todos, né, para estar participando da nossa festa. A nossa festa da Catedral do Bom Jesus começou na sexta-feira, dia 1º, e a gente vai aí no decorrer da semana até no próximo dia 10, no domingo. E a gente percebe aqui, por exemplo, nesse momento nós estamos aqui no pátio da Catedral, muitas tendas, vocês preparando toda essa estrutura com muito carinho para receber, né, os devotos do Bom Jesus da Lapa, e com certeza muitas pessoas têm motivos para vir aqui, para agradecer, para confraternizar com essa paróquia mãe da nossa diocese. É isso aí, a gente vai ter a novena, né, do dia 1º até o dia 9, será a novena, e depois da novena será a parte do social, né, que é a parte de barraquinha, comidas típicas, teremos leilões e bingo, que será no dia 4, 5 e 6.
E os outros dias também a gente vai ter alguns leilões. Vai ser a primeira festa, né, do Padre Edmilson como pároco. E quem são os casais que estão junto com você nessa missão dada pelo Padre Edmilson e confiada pela igreja? Sou eu, Juliana, com meu esposo Danilo, a Ingrid e o Rafael, e o Jonathan Cavalcante e a Gabriela. Nós somos escolhidos pelo Padre e pegamos essa missão aí, Deus quiser, né? Vamos finalizar aí com as bênçãos de Deus. Amém. Juliana, muito obrigado por falar aos nossos amigos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade e tenha a todos um bom dia. Muito bem, o nosso muito obrigado a Juliana, a todos os outros casais festeiros, e dentro da possibilidade de cada um, vamos participar, prestigiar essas realidades aqui na Paróquia Mãe, a Catedral do Senhor Bom Jesus. Como nós dissemos, né, esse mês de julho foi o mês do aniversário da cidade. Dia 26, feriado municipal, dia da padroeira, Senhora Santana, padroeira até então da Paróquia Santana, hoje Santuário de Santana, padroeira da nossa diocese e também do estado de Goiás. E no dia 31, aniversário de emancipação política. E dentro dessas realidades, dessa emancipação política, nós falamos com vários políticos que detêm mandato aqui no nosso município, através do nosso município, nos representa a nível de estado e até mesmo a nível de país. Vamos ouvir agora um pouquinho dessas autoridades que pudemos conversar. Primeiramente, o deputado estadual Hamilton Filho. Hamilton, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Paulo Amparo, um bom dia todo especial para você, Padre Nevair, né, todos os nossos ouvintes essa manhã. Deputado, essa semana, aniversário da padroeira de Anápolis, a nossa querida vovó Santana, dia 26, e no dia 31, o aniversário de emancipação política desse querido município de Anápolis. Qual que é a mensagem do senhor, o que o senhor tem a dizer para essa cidade que com certeza te deu tudo na vida e está te dando? Paulo, a gente tem uma alegria muito grande, né? Uma semana muito festiva, né? O aniversário da padroeira de Santana, dia 26, igual a 31, será o aniversário da cidade de Anápolis. Uma data tão importante, a gente está muito feliz. Acompanhamos aí uma vasta programação da Prefeitura de Anápolis, com várias entregas importantes à população, inauguração de unidades de saúde, inauguração de ampliação e reforma de escolas, entregas importantes como o Hospital Novo Jorge Rajar em funcionamento, lançamento de obras importantes. Então a gente vê realmente a saúde de Anápolis voltando aos trilhos, as coisas voltando para o lado certo. A gente vê realmente quase 2.000 vagas na educação infantil, na pré-escola, sendo abertas pela administração. Então a gente vê realmente muitas iniciativas importantes que vai certamente dar um impacto muito positivo para os moradores de Anápolis. Deputado, também vê um olhar todo especial para Santa Casa, ajudando, uma UBS aqui no bairro Alexandrina, várias situações que diz respeito a essa questão de saúde. Sem dúvida nenhuma, sabe? O grande problema da cidade de Anápolis, a grande discussão da cidade de Anápolis, certamente era a saúde pública. A gente vê hoje a saúde com melhorias, com entregas importantes. A gente fica muito feliz e realmente vê que as coisas têm dado certo e estão caminhando bem. Qual que é a mensagem do deputado Hamilton Filho para a cidade de Anápolis? Meus parabéns a Anápolis, parabéns a toda a população maravilhosa da cidade de Anápolis. Que Deus possa continuar abençoando a nossa cidade, que pode continuar realmente sendo na frente de todas as ações para que a gente possa ter condições de entregar à população sempre uma cidade melhor. Muito bem, o nosso muito obrigado ao deputado estadual Hamilton Filho. Agora vamos falar com a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, a vereadora Andréia Rezende. Andréia, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada, é sempre uma alegria falar com vocês. Quero aproveitar para cumprimentar o Padre Anevair, que Deus possa dar muita graça, muita sabedoria para que o senhor possa conduzir os trabalhos. Vereadora, estamos vivenciando o aniversário da cidade, 118 anos, a senhora presidente de um poder importantíssimo na cidade de Anápolis, que é o Legislativo. Qual que é a mensagem da presidente da Câmara Municipal de Anápolis para todos os anapolinos? Quero aqui parabenizar todos os anapolinos e anapolinas. É um povo trabalhador, dedicado,
honrado, um povo de muita fé. E quero dizer que a Câmara Municipal de Anápolis está trabalhando muito para que Anápolis se torne uma cidade cada vez melhor. E nós estamos muito felizes de participar desse calendário de entregas, de inaugurações, de lançamentos de obras importantes para a nossa cidade. São 118 anos dando presente para quem merece ser presenteado, que é a população anapolina. Até, presidente, eu ouvi da senhora em redes sociais, a senhora falava que é um recorde as atividades dos vereadores nesses primeiros 6 meses de Câmara Municipal nessa legislatura. É isso mesmo, Paulo. Eu quero parabenizar aqui os 22 vereadores pelo trabalho competente, dedicado e produtivo. Quando eu assumi como presidente da Câmara Municipal, eu disse a eles que o meu sonho era ver uma Câmara mais próxima da população, mais atenta às demandas, que pudesse de fato discutir os problemas da cidade. E é isso que nós temos visto dos 23 vereadores. A dedicação, a competência. Estamos vivendo um momento recorde de fato de produtividade dessa legislatura. Só nesses primeiros 6 meses já foram mais de 3.400 ações discutidas em plenário. Fora as reuniões extras, as audiências públicas, o quanto essa Câmara tem ouvido a população e trabalhado por ela. Presidente e vereador Andréia Rezende, muito obrigado por partilhar essas informações aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço, que Deus abençoe a nossa cidade e continue também abençoando o nosso trabalho. Nosso muito obrigado à presidente da Câmara Municipal. Agora vamos falar com a primeira-dama do município de Anápolis, a doutora Carla Correia. Primeira-dama, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Estamos apresentando Programa Cristo Vive. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia a todos os ouvintes, principalmente um bom dia especial ao padre Anevair, por sempre estar nos prestigiando, sempre estar apoiando, Prefeitura de Anápolis, Prefeito Márcio Correia e a primeira-dama. Que legal. Primeira-dama, o primeiro aniversário de Anápolis, 118 anos, a senhora sendo primeira-dama do município de Anápolis. O que a senhora traz no coração, o que já foi possível fazer nesses 6 meses e perspectivas para o futuro para essa cidade maravilhosa? É verdade, Paulo Amparo. Às vezes me pego assim, parece que não cai a ficha de que estamos no papel de primeira-dama, porque é um papel tão importante. E 118 anos do nosso município, da cidade ao qual escolhi para ter a minha família, as nossas empresas. Então foram 6 meses de muito trabalho da primeira-dama desenvolvendo alguns projetos próprios, como o Somos Um, como o projeto Som da Esperança, como o projeto Anápolis Mais Mulher, apoiando a Secretaria da Assistência Social, junto à secretária Jordana Faria, aos projetos próprios da Secretaria. Então temos várias ações, a questão da entrega dos cobertores, a gente tem a participação ativa em relação às cestas básicas. Nós temos a formação e a capacitação de pessoas através de cursos da Planificadora Escola, projetos com a Emater, com o Senai. Então a gente tem feito um trabalho árduo aí no sentido de apoiar emergencialmente a população no que ela precisa, mas também proporcionando um caminho para que essa população seja ativa, que seja independente do setor público, para que ela possa alcançar ainda padrões de qualidade de vida cada vez melhores. Primeira-dama, é possível perceber que os olhos da senhora brilham quando, por exemplo, tem-se uma entrega de cobertor, tem-se entregas de cestas básicas com dignidade. Penso que isso satisfaz muito o coração da senhora e ver essa necessidade e o poder público por estar lado a lado ajudando as pessoas que realmente necessitam. Com certeza. E o mais importante, a minha alegria maior é ver que quando entramos na prefeitura, a gente tinha um depósito praticamente com cestas zeradas. E eu quero contar aqui para a população que em nenhum momento nesses 6 meses foi necessário que a prefeitura adquirisse, então que fizesse um gasto público para a aquisição dessas cestas básicas. O esporte, a cultura, eles têm nos ajudado bastante nos eventos e a própria comunidade, entendendo o seu papel fundamental para auxiliar nesse momento tão emergencial que é a fome. A população nos ajudou, acolheu o seu irmão e a gente conseguiu ter cestas básicas suficientes para atender mensalmente as demandas familiares. E, inclusive, agora nós temos a questão da pecuária, a gente está com o depósito lotado e temos uma expectativa aí que o próximo semestre já está garantido para a nossa população. Que legal. Primeira-dama, para concluirmos, estamos vencendo esses 118 anos, aniversário da cidade de Anápolis. Qual que é a mensagem da esposa, da mãe, da primeira-dama do município de Anápolis para essa cidade tão querida?
Vou pontuar algumas coisas breves aqui. Primeira coisa é que a gente colocar o Senhor Deus como o centro dos nossos lares. Deus tem sido o centro dessa administração, tem sido o sustento da nossa família em todo o tempo. Ele que tem guiado e provido os milagres diante de uma prefeitura tão devastada como o prefeito Márcio Correia pegou e tem feito e executado com boa vontade, com muito trabalho, e as coisas têm acontecido da melhor forma possível. Segundo lugar, muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao próximo, muito amor à população. E a gente tem um sentimento de gratidão a essa cidade tão querida, uma terra de povo trabalhador, de um povo produtivo, um povo amoroso e acolhedor. Muito bem, e agora vamos falar com o prefeito municipal, prefeito Márcio Correia. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia a todos que nos acompanham, na pessoa do padre Anebaele. Quero aqui dizer que é um momento de celebração, Anápolis completando 118 anos, uma cidade de um povo aguerrido, trabalhador, e a gente precisa valorizar, precisa reconhecer o trabalho daqueles que construíram essa cidade, mas também ter a capacidade de preparar, formar novas lideranças para tornar Anápolis seguindo no caminho do desenvolvimento, da geração de oportunidades, da qualidade de vida da sua população. Prefeito, primeiro aniversário da cidade de Anápolis, o senhor como prefeito, a maior autoridade política nesse município. Um mês de inúmeros benefícios entregues a comunidades com apenas 6 meses de gestão. Isso é fruto de um servidores trabalhador, é fruto de uma gestão eficiente e tem como propósito as principais demandas da população, mas principalmente a bênção da nossa maior autoridade, que é Jesus Cristo, que está no nosso caminho, que está no centro das nossas decisões, para que a gente possa tornar essa cidade próspera, para que a gente possa chegar a quem mais precisa, para que a gente possa ter temor, ter responsabilidade com o dinheiro público, com o dinheiro do cidadão e fazer o nosso papel, que nosso tempo aqui é passageiro, mas que a gente possa cumprir essa missão aqui, uma missão que eu falo que é divina, pelo tamanho da responsabilidade que nos foi concedida, e por isso se faz necessário a gente trabalhar diuturnamente para fazer as entregas e chegar a quem mais precisa dos serviços públicos. Prefeito Municipal Márcio Correia, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa cidade. Obrigado aí à rádio que sempre está presente aí, levando informação com qualidade para a população. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Agora vamos ouvir a deputada estadual Vivian Naves. Deputada, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui na missa comemorando 118 anos da cidade de Anápolis e muito feliz por participar dessa história. Deputada, um momento muito bonito, né? O nosso bispo coadjutor presidindo a Santa Missa pelo aniversário da cidade e também pelas autoridades do nosso município, e a senhora é uma delas. Com certeza, é importante a missa em comemoração ao aniversário da cidade, sendo presidida pelo nosso bispo, Dom Valdemar, e comemorando o aniversário da cidade, uma cidade muito importante para o estado de Goiás e para o Brasil. Deputada, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes e que Deus abençoe a nossa cidade de Anápolis. Amém. Muito obrigado, deputada. Agora vamos ouvir a vereadora Capitã Elisete. Vereadora Capitã Elisete, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Igreja e Política. Bom dia, é sempre uma honra, né, poder estar aqui falando e principalmente por estar ao seu lado, Paulo Amparo, né? E o padre Anevaí também, um grande amigo nosso, é sempre uma honra poder estar com vocês. O prazer é sempre todo nosso. Vereadora, um mês intenso, 118 anos da cidade, a senhora com a agenda extensa, o seu esposo, o deputado estadual Coronel Dailton, mas a senhora fez questão de travar tudo e vir aqui na catedral para, com a missa presidida em ação de graça pelo nosso bispo coadjuntor, dar graças a Deus por essa cidade e também, ele também colocou na intenção de todas as autoridades do nosso município. E eu me senti muito confortável aqui na igreja com as palavras dele, pela homilia, trazendo essa bênção para nós, para a nossa cidade, para as pessoas de Anápolis. E é isso que verdadeiramente a gente precisa, a graça de Deus sobre todas as coisas. E a partir daí a gente começa a realizar as políticas públicas, né? Com a bênção de Deus, com a graça de Deus, para poder fazer mais e melhor pelas pessoas. E a mensagem para Anápolis, da senhora e do deputado estadual
Coronel Adailton. A gente sabe que quem manda são as mulheres. Qual que é a mensagem da senhora em nome da família do Coronel Adailton? Em nome da nossa família, né, Coronel Adailton, Capitã Elisete, nós estamos na política justamente para poder fazer aquilo que tem dentro do nosso coração, que é cuidar das pessoas. E o nosso desejo é que as pessoas se reencontrem, que as pessoas fortaleçam na presença de Deus e que cada dia mais faça o bem ao próximo. É isso que a gente deseja das pessoas de Anápolis. A gente tem vivido momentos muito difíceis, mas com certeza, aos pés do Senhor é o lugar onde nós precisamos estar intercedendo por todas as pessoas, intercedendo pelas autoridades, intercedendo pelos padres, né, pelos religiosos, que a gente sabe que é uma vida também que muito dedicada às pessoas, à condição de vida das pessoas. Vereadora Capitã Elisete, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com todos vocês e poder usar os microfones. Muito bem, nosso muito obrigado à vereadora Capitã Elisete. Agora vamos ouvir o vereador René Jules. Vereador René Jules, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, satisfação falar com vocês, Padre Anevair, Paulo Amparo, uma alegria participar com vocês aí pela primeira vez no programa de vocês aí, Voz Imaculada, uma satisfação. Amém, vereador, primeira vez e com as graças de Deus muitas virão. Vereador, hoje 31 de julho, aniversário da cidade, o senhor é uma autoridade constituída pelo povo através do voto. O senhor fez questão, com tantas atividades que acontecem no município, travar a agenda do senhor, está aqui na Catedral do Senhor Bom Jesus, numa missa que foi presidida pelo nosso bispo adjuntor Dom Valdemar, em ação de graça pelo aniversário da cidade e também pelas autoridades. E o senhor fez questão de estar presente, vivendo esse momento aqui em Anápolis. Com certeza, uma alegria, um momento de fé, de devoção, a gente poder participar dessa Santa Missa, né, em comemoração, em ação de graças à nossa querida cidade de Anápolis. E a nossa responsabilidade enquanto vereador, enquanto autoridade constituída, é também comungar a fé, comungar aí o bem comum. E foi muito importante a homilia, né, do nosso bispo coadjutor, uma alegria falando da importância da gente pensar a cidade de forma coletiva, de forma cooperativa, cumprindo o nosso papel e cumprindo a vontade de Deus. Então é sempre uma alegria poder participar desse momento religioso, mas também festivo, em honra à cidade de Anápolis, aos 118 anos. Muito bonito quando se expressou, né, usando as palavras do Papa Francisco, no que se diz respeito às autoridades, sempre estará em construção de pontes. Justamente, esse é o nosso desafio, né? Levar a política para o seu lugar de fato, para o diálogo, para a cooperação, para o bem comum, para a solidariedade e a fraternidade. Isso é também ser cristão, né? Isso também é o que a Igreja Católica prega, o cristianismo prega, o nosso Papa Francisco pregou e o que nós ouvimos aqui hoje assistindo à Santa Missa e comemorando os 118 anos de Anápolis. Vereador René Jules, muito obrigado por participar do nosso programa, dando essas palavras aos nossos ouvintes. Uma alegria, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe e eu espero poder participar ao vivo no estúdio, se Deus quiser. Um abraço, Paulo Amparo, Padre Anevair, grande abraço e viva Anápolis pelos 118 anos. Muito obrigado ao vereador René Jules. Agora vamos ouvir o deputado federal Rubens Ottoni. Deputado federal Rubens Ottoni, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez desse espaço abençoado de comunicação que se preocupa com a comunicação da verdade, a boa informação, a consciência das pessoas. É verdade. Deputado, nessa última quinta-feira, dia 31, o senhor fez questão de estar presente em tantas comemorações de Anápolis, mas principalmente numa missa em ação de graças na Catedral do Senhor Bom Jesus, presidida pelo nosso bispo coadjuntor, amigo do senhor de longas datas, e também em ação de graças pelas autoridades aqui do nosso município. Que Deus possa continuar abençoando a trajetória da nossa cidade, 118 anos de emancipação política, e essa celebração foi muito importante para poder homenagear, celebrar a trajetória de todas as pessoas que ao longo desses anos todos contribuíram para o desenvolvimento do nosso município, mas acima de tudo pedir a Deus bênçãos
para que cada pessoa, a seu modo, no seu lugar, onde vive, onde convive, possa contribuir e tenha a responsabilidade, o desafio de contribuir para o desenvolvimento do nosso município no próximo período. Deputado federal, o senhor tem um vasto conhecimento não só do estado, do país, mas focando aqui na cidade. Eu lembro aqui agora daquele bairro de Lourdes, que às vezes era trieiro ali de chão quando o senhor chegou ali. Hoje vem uma cidade próspera, altiva. Quais são as perspectivas, o que o senhor pensa para o futuro dessa cidade querida, essa terra de Santana, a nossa querida Anápolis? Paulo, você me lembrou aqui uma coisa importante. Você falou do bairro de Lourdes, onde eu tive a oportunidade, nas comunidades eclesiais de base, trabalhar lá. Mas hoje, aqui na celebração, aqui no Bom Jesus, uma pessoa me abordou. E lembrando do nosso trabalho na igreja também, antes do bairro de Lourdes. No começo, na fundação do primeiro grupo de jovens da paróquia de São Francisco. Isso lá no início da década de 70. E a pessoa me abordou aqui e falou: olha, deputado, o senhor não vai lembrar de mim, mas o senhor era o coordenador do grupo de jovens e eu estava lá e eu participava e eu dou graças a Deus por isso. Então, dizer para você, essa nossa trajetória, a participação na vida da cidade, nos diversos momentos, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de apreensão, momentos de regozijo, eles nos dá a certeza que nós temos missão. E a nossa missão a cada momento, em cada instante, em cada período temporal, o desafio às vezes é diferente, mas a nossa missão deve ser a mesma, de servir para que todas as pessoas possam viver com dignidade, para que todos possam exercer com plenitude a sua cidadania, que todas as pessoas tenham os seus direitos garantidos, resgatados. E o nosso sentimento cristão é de poder ajudar as pessoas. Eu estou na política acabei chegando na política com essa visão de pensar que na política nós poderíamos fazer algo pela comunidade que às vezes fora da política você tem mais dificuldade e não tem condição de acessar determinadas coisas. E esse continua sendo o meu desafio. O desafio de poder servir, de poder ajudar as pessoas, de poder contribuir para o desenvolvimento da cidade, mas acima de tudo ajudar as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Até o senhor falando aqui, deputado, Dom Valdemar, na sua homilia, ele foi muito preciso usando as palavras do Papa Francisco, referindo a vocês, autoridades que estavam presentes, a realidade de construir pontes entre a necessidade, o próximo, etc. E jamais muros. Exatamente, esse é o nosso desafio. Aqueles que acompanham a minha trajetória, nosso trabalho, eu sempre digo que a gente tem a humildade necessária para poder reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações. Somos humanos, temos as nossas falhas, erros e limitações. Mas, acima de tudo, eu tenho o desejo sincero de poder servir as pessoas e de poder fazer com que esse espaço nosso seja um espaço de ajudar as pessoas a acessarem aquilo que às vezes não têm oportunidades. Então, para isso, sempre nos dispusemos ao diálogo, sempre respeitamos aqueles que pensam diferente e tentamos conviver sempre com aqueles que pensam diferente, claro que defendendo as ideias que acredito, aquilo que apresento como projeto, mas sempre respeitando aqueles que pensam diferente e mostrando que a política não é espaço de guerrear. Política é espaço de negociar, é espaço de entendimento, é espaço de respeito às pessoas, pelo menos deveria ser assim. E eu me esforço de dar esse testemunho de vida, mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente. Política pode ser feita baseado na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, basta querer. E é esse esforço que a gente tem feito e essa é a minha contribuição, a contribuição que eu quero dar à nossa querida cidade de Anápolis.
deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa, nesse programa especial dos 118 anos da nossa querida Manchester Goiana. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo, que Deus possa continuar abençoando esse espaço para que ele possa ser luz na vida de todos nós. Muito obrigado ao deputado federal Rubens Ottoni. Agora vamos ouvir o vereador Elias Dunana. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Bom dia, meu amigo Paulo Amparo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Voz do Imaculado Coração de Maria. Vereador, 118 anos de Anápolis. Qual que é o recado do senhor que está ali no Poder Legislativo para todos os anapolinos? Primeiramente, eu quero agradecer, parabenizar o nosso padre Edevair, né? Meu amigo querido. Deus abençoe nessa nova empreitada aí. Olha, para mim é uma alegria, é uma bênção tão grande, é uma gratidão tão grande a Deus de estar fazendo parte dessa história de Anápolis. 118 anos de Anápolis. Hoje como vereador, né? Só tenho a agradecer a Deus, a Santa Ana, a nossa padroeira, né? Que tem dado força aí pra gente continuar a suportar o processo. Porque quando a gente faz as coisas com Deus na frente, né? Com Deus acima de tudo, as coisas acontecem, a gente suporta e põe o céu, né? Como o limite. Então quando a gente coloca o céu como limite, a gente é feliz, a gente entende que a gente não pode parar, tem que continuar fazendo a vontade de Deus e lutando pelo próximo. Vereador Elias Dunana, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Obrigado, meu amigo Paulo Amparo. Deus abençoe. Feliz aniversário, Anápolis. Muito bem, o nosso muito obrigado ao vereador Elias Dunana. Padre, realmente uma cidade muito ativa. Falamos com inúmeras autoridades. No próximo programa ainda temos mais outras a falar. É sempre bom a gente reportar, padre, que a igreja ela é apartidária, ela não tem um partido, um lado A, ela é de todos. Isso é sempre bom falar. Por aqui a gente já deu para ouvir, que já ouvimos vários espectros políticos, teremos próximos no próximo programa. Mas o certo é, padre, que todos eles parabenizando a cidade, o senhor por essa nova missão no Ministério do Senhor como diretor dessa pastoral de comunicação da nossa diocese, e todos eles, padre, imbuídos em cada dia termos uma cidade melhor. Isso é muito bonito de ver, Paulo, e a gente sempre na igreja coloca em oração as autoridades. Afinal de contas, devem ser instrumentos de Deus para o bem comum. E por se tratar de bem comum, a igreja está do lado do bem comum, ou seja, do lado daquilo que é o melhor para toda a sociedade. Por isso, a igreja não se posiciona do lado A, B, C ou D. Ela se posiciona a favor daqueles que, conforme o Evangelho, procuram promover a dignidade da pessoa humana. E nós os colocamos em oração, bem como a nossa cidade, que completou seus 118 anos de emancipação. É verdade, padre. E concluindo no dia do aniversário da cidade, dia 31 de julho, à noite, na Catedral, mais precisamente às 19 horas, nós tivemos uma Santa Missa em ação de graças pela emancipação do nosso município, presidida pelo nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar. Primeiramente, vamos ouvir a saudação que ele fez ali a todos os presentes, também várias autoridades que se faziam presentes naquele momento. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, que feliz ocasião nos reúne. Nós viemos dar graças a Deus pelos 118 anos do município de Anápolis. Uma história já que se desdobra por muitos anos, da qual nós somos herdeiros. Muitos irmãos e irmãs nossos nos precederam, desde os pioneiros, desde os que estavam antes da emancipação. E esse município traz essa marca, a marca da fé, surgido ao redor da igreja de Santana, da paróquia Santana, Santana das Antas, depois a cidade de Ana, a terra de Santana. Crescer ao redor da fé significa uma vocação à vida fraterna, à familiaridade, com essa marca muito querida de uma padroeira que é a mãe da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo.
a Mãe da Virgem Maria. Nós queremos agradecer, dar graças a Deus. Mas também nós queremos pedir por todos os moradores da nossa cidade. Sabendo que Deus tem graças especiais, particulares para dar. Se nós pedimos com fé, nós haveremos de merecer essas graças para tantos irmãos e irmãs nossos, para todos nós, nossas famílias, todos os que aqui trabalham, vivem, mas particularmente para os que têm necessidades maiores, os que estão doentes, fragilizados, os que passam por dificuldades nesses tempos. Vamos rezar com fé, pedindo graças abundantes para o nosso município, para os seus governantes, para os que estão à frente dos lugares de decisão, em todo o nosso município. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito bem, depois dessa calorosa saudação do nosso bispo adjuntor, vamos ouvir o que ele disse na sua homilia inerente a esse dia do aniversário da cidade. Ouçamos a primeira parte. Saudar com carinho os irmãos presbíteros que concelebram nessa Eucaristia, Padre Luiz Carlos, Padre Genésio, Padre Fábio. Saudar cada um dos irmãos e irmãs presentes nessa Santa Missa, na nossa Igreja Catedral do Bom Jesus. Nesse dia em que damos graças a Deus, uma missa em ação de graças, pelo aniversário do município de Anápolis, os seus 118 anos. Uma acolhida carinhosa aos irmãos, filhos desta igreja, dessa cidade, ou que servem nessa cidade, no âmbito político, em nome também dos cidadãos anapolinos, seja em âmbito federal, estadual, municipal, aqueles que se dedicam a esse bem de toda a sociedade com uma vocação tão bela na arte da política. Segundo São Paulo VI, a forma mais elevada da caridade. Então, uma linda responsabilidade, não é? Queridos jovens, queridas crianças presentes, que bom hoje fazermos festa junto de Deus, agradecendo por essa cidade humana, que é o lugar privilegiado para o nosso crescimento rumo à cidade eterna. O tempo é o dom da providência. A história, o tempo é o dom da providência que nos alcança com a sua eternidade. Já no tempo, mas também para além do tempo. Hoje nós ouvimos sobre essa realidade pela presença de Deus já na história do antigo Israel, tendo Moisés como um líder, como guia, mas com a tenda santuário, presente no meio do povo que peregrinava ainda rumo à terra da promessa. Moisés, então, prepara esse lugar de encontro com Deus, a Arca da Aliança, nela as tábuas da lei, a presença da palavra de Deus. Os sinais externos, a nuvem durante o dia, o fogo, a coluna de fogo durante a noite, indicando essa presença que acompanhava o povo. E no Salmo nós podemos então rezar: quão amável ao Senhor é a vossa casa. Então, desde aquela experiência que gera o povo da primeira aliança, que depois, uma vez na terra da promessa, tendo endereço, né? A cidade é importante porque nos dá um endereço. Tendo endereço próprio, ali ergue o santuário de pedras, o povo tem consciência de uma presença, a presença com P maiúsculo, o presente, né? Deus presente, Deus entre eles.
Mas, irmãos, na plenitude do tempo, nós já não temos mais uma tenda, por assim dizer, feita de tecido, de lona, de outro material, confeccionado por mão humana, e já não temos mais aquela arca da aliança, mas nós temos o próprio Deus presente entre nós, não mais as tábuas da lei com a palavra de Deus dentro da arca, mas o próprio Filho de Deus, palavra eterna do Pai, vivendo entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o novo templo. Então, esse novo templo é agora o nosso endereço móvel, né? Então, Israel caminha, passa a ter o templo com endereço fixo, mas Jesus se torna esse nosso endereço de peregrinos neste mundo. Nossos templos, onde celebramos a sua presença, falam da sua presença na nossa vida, também no nosso endereço, por onde passamos, por onde caminhamos. Fala mesmo do seu endereço nas inspirações que nos dá, nos sugere, nos nossos afetos, nos nossos pensamentos. Ele passeia em nós, conosco, essa palavra que nos habita, a presença de Deus entre nós. Essa presença é fecunda. E nosso Senhor Jesus Cristo tem nos falado nesses dias com as parábolas do reino, no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós estamos ouvindo a última parábola do reino. Então, o capítulo 13 de São Mateus, Jesus nos fala sobre o reino de Deus, mas nos fala nessa linguagem rica das parábolas, uma linguagem simples que nós memorizamos e que fica conosco, e ela vai como que se desdobrando em nós. A nossa compreensão vai se apropriando do muito que as imagens querem nos indicar. Hoje, com essa imagem da rede que é lançada e que recolhe peixes bons em cestos, e nessa rede também vêm os peixes que não são bons e que são jogados fora, o que não presta que é jogado fora, Jesus passa rapidamente no arco da história. Aqui nós estamos celebrando 118 anos de uma cidade, mas dificilmente a nossa breve presença, peregrinação histórica chega a essa quantidade de anos. E desejamos para Anápolis muitíssimos anos, mas vão ser muitas gerações. Cabe-nos a responsabilidade e a alegria do tempo que vivemos com os nossos endereços, mas com um forte sentimento de sermos peregrinos. Essa peregrinação não é simplesmente uma mudança de endereços, mas é uma mudança interior. É a grande experiência da nossa conversão em amor, para nós sermos considerados peixes bons e para também deixarmos a nossa contribuição para favorecer as gerações futuras, para que encontrem também as melhores possibilidades, para que se tornem também pessoas bondosas. Ou seja, que encontrem as bases da vida no amor. É claro que vai competir a cada uma delas no exercício da liberdade que terão. Mas nós podemos favorecer, não é? Favorecer como recebemos de muitos as possibilidades para sermos homens e mulheres, jovens e crianças tocados pela graça de Deus, que nos alcança por realidades que facilitam a nossa adesão a essa graça e respondamos livremente a essa graça, permitindo que o poder da cruz do Senhor nos transforme profundamente. Muito bem, estamos ouvindo o nosso bispo adjuntor,
na homilia que tivemos no último dia 31 de agosto, dia do aniversário de Anápolis, da sua emancipação política, na missa que tivemos ali na Catedral do Senhor Bom Jesus. Agora vamos ouvir a segunda e última parte desta homilia proferida pelo nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar. Ouçamos. A palavra aqui e a parábola não é uma ameaça, mas diz que esse julgamento que virá será feito pelos anjos, né? Os anjos vão vir para esse final da história. Isso quer dizer que o juízo definitivo não cabe a nós. Então é importante dizer que Deus está à frente, acima da história. Não cabe a nós. Cabe-nos a nós uma postura mais humilde, né, de cooperadores, mas não de juízes, de promotores da justiça, mas não de juízes. Cabe a Deus o juízo sobre pessoas, os acontecimentos ao longo da história. O juízo definitivo cabe a Ele. Eu gostaria de me deter brevemente nessa realidade do dom da cidade. A cidade é sempre um dom, vista como ocasião e possibilidades para crescermos na nossa humanidade. Eu passo desse evangelho, que nos remete ao final dos tempos, a uma imagem do capítulo 21 do livro do Apocalipse. Ali não se usa a imagem da pesca, mas se fala da cidade que vem do céu, a Jerusalém definitiva. Então, peregrinamos e um dia seremos, com a graça de Deus, por misericórdia, seremos cidadãos da cidade futura. O texto diz que é uma cidade quadrada, imensa, e que a sua largura, comprimento e altura são iguais. Os alicerces são os 12 apóstolos. E essa cidade murada, ou seja, uma cidade protegida, onde o mal não entra, não tem espaço, tem 3 portas em cada direção. Norte, sul, leste, oeste, ou seja, os que chegam vêm de todas as direções. É uma cidade onde confluem as pessoas e podem viver nela, nesse ambiente de cooperação. É incrível pensarmos que um texto inspirado por Deus para falar da realidade futura e definitiva da nossa experiência humana em Deus e entre nós tenha a imagem da cidade. Não é curioso? Isso porque a cidade é o lugar do encontro. Então, oxalá cresça as possibilidades do encontro na nossa cidade de Anápolis, por assim dizer, abrindo-nos ao dom da cidade futura, para recebermos essa graça de fato, crescermos como família, como amigos, como cooperadores. O encontro é a possibilidade de servirmos e sermos servidos segundo o dom, o talento que cada um recebe. A cidade enfatiza que nós dependemos uns dos outros. É difícil viver na cidade isolado. A cidade diz que nós, como experiência humana, vivemos numa sociedade. Nós cooperamos uns com os outros para o bem de cada um. Então é um convite. Esse crescimento, essa transformação no amor se dá pela dedicação de cada um à profissão, aplicando-se às pessoas com as quais convive, com os dons, os talentos e as habilidades que adquiriu ao longo da vida. Portanto, não é um amor romântico, fantasioso, mas é um amor aplicado, é um amor traduzido em serviços, gestos, acolhimento, onde a sociedade, constituída de muitos, se constitua, cresça,
seja favorecida. A doutrina da igreja enfatiza esse lugar da cidade como possibilidade de crescermos como uma civilização do amor. As relações mútuas que se estabelecem na cidade são um privilégio para todos nós. Hoje nós damos graças a Deus porque aqui encontramos aqueles que nos ajudaram e nos ajudam a crescer. Mas aqui também hoje damos graças e pedimos ao Senhor que correspondamos às possibilidades que nos dá para favorecermos o crescimento dos irmãos e irmãs, dos cidadãos, dos que vivem em Anápolis, no nível de compromisso e responsabilidade que cada um de nós possui. A cidade humana, ela não está em contraposição com a cidade futura, a cidade celeste. Ao contrário, ela é o ambiente oportuno, muito oportuno, para que dela passemos à cidade futura. Isso se chama compromisso. Nós temos um compromisso e poderíamos usar termos como engajamento. Nós precisamos lutar, por assim dizer, pelo bem da cidade. Aqui não se trata dos prédios, da beleza externa, ainda que o urbanismo faça parte, não é? É importante viver também em ambientes bonitos, mas é tudo em função das pessoas, tudo em função de cada um dos habitantes, dos que pertencem a essa polis de Ana, essa Anápolis, essa Anápolis. Nós podemos nos sentir desafiados, portanto, a gratidão por tudo que recebemos e desafiados ao compromisso por tudo que a cidade, os cidadãos, os moradores, os habitantes podem receber de cada um de nós. Mas é claro, antes de tudo, a graça de Deus. Por isso, celebramos, dando graças a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo, o aniversário de nossa cidade. Não é quando celebramos pela nossa cidade, aqui não há concorrência com nenhuma outra, né? Mas do mesmo modo como as relações internas na cidade a favorecem, podem favorecê-la ou não, esse mesmo sistema de muitos vínculos se realiza entre as cidades. E uma vez constituindo uma unidade maior, como o Estado ou um país, entre os países. A humanidade tem uma vocação à comunhão. E essa vocação se dá pela presença de Cristo Jesus entre nós. Essa vocação e esse chamado, eles não podem ser alterados. Esse é o sentido da nossa existência. O nosso julgamento se dá pela livre e concreta adesão a esse dom de Deus, a esse chamado, a essa vocação, ou a rejeição, ou a comunhão e a unidade, ou a divisão, a oposição, o conflito, a separação. Essa escolha, queridos irmãos e irmãs, é cotidiana. Aqui, na cidade, nos estados, entre países. Para retomar uma imagem muito simples que sintetiza esse chamado, eu recordo a imagem. O Papa Francisco era excelente em propor imagens. E ele usava a imagem da ponte, né? Nós, nesse mundo, estabelecemos pontes. A nossa vocação é essa, construir pontes. Muito provavelmente, o desenvolvimento de Anápolis está nessa encruzilhada, não é? Que, pela via férrea, mas depois pelas estradas, ela se localiza. Se tornou um lugar de encontro. As pontes, as estrades, favoreceram
o crescimento dessa cidade. Na interiorização do país, um lugar entre capitais, né, mas também onde se partia para o norte, onde se parte para o norte até hoje do país, era o lugar da estadia, da acolhida, e se tornou lugar também de morada e de crescimento para muitos. O contrário disso são os muros, né? O contrário disso seria implodir pontes. Esse é o chamado que o Senhor tem para nós, para a nossa cidade, para a humanidade inteira. E nós celebramos alegremente em Cristo nosso Senhor, pedindo que, de fato, sejamos fiéis a todo o dom que dele recebemos. Assim seja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar. Padre, como sempre, muito ético, muito profundo nas palavras, reportou ali no finalzinho ao nosso querido Papa Francisco, que ele achou o máximo essa ilustração dele, referendo às autoridades, aos políticos, às pessoas que moram no município. Sempre trabalhar na procura de construir pontes, padre, jamais muros. Sem dúvida, a mensagem do nosso bispo traduz para o nosso hoje aquilo que é o Evangelho, né? E por isso essa construção de pontes a que ele se refere, reportando ao Papa Francisco de saudosa memória, é o objetivo, deve ser, de todo político, mas de toda pessoa, né? De todos aqueles cidadãos de bem. Afinal de contas, neste mundo tão dividido, onde parece que o individualismo quer imperar sobre o coletivismo, digamos assim, a gente deve fazer esse caminho do contrário, né? No sentido de construir pontes entre as pessoas, entre as instituições, entre os diversos organismos da sociedade, para que o amor e a civilização do amor que no Evangelho nós vemos Cristo edificar a partir dos seus e da igreja nascente, aconteça. Né? Por isso, peçamos ao Senhor, né, para que, de fato, todos nós consigamos ser estes construtores de pontes. É verdade, como deveremos ser. Imaginemos se cada um fizer a sua parte, como nós teremos um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, uma sociedade de maneira geral. Mas, padre, também no 1º de agosto, né, início ali do mês das vocações, o senhor teve a oportunidade de presidir na Catedral do Senhor Bom Jesus, portanto, na última sexta-feira, a missa já, né, como o tempo voa, já de 1 ano da partida do nosso querido bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. Para mim foi, de fato, uma oportunidade singular, porque pude conviver com Dom Dilmo nos anos que ele esteve conosco, exatamente 4 anos, e, sem dúvida, rezar ali no altar da catedral, louvando a Deus pelo dom da sua vida, também pedindo a Ele por sua alma e, claro, lembrando tudo que nós pudemos viver, né? Seja nós aqui na Diocese de Anápolis, seja aqueles da Arquidiocese de Goiânia, quando ele passou por lá como formador do seminário, como reitor, ou também na Diocese de Formosa, né, dali ele veio, ou até do Seminário Arquidiocesano de Brasília, onde ele teve a sua formação, enfim, inúmeras vidas tocadas pela vida de nosso amado Bispo Auxiliar, Dom Dilmo Franco de Campos. E naquela ocasião estava a catedral cheia de fiéis, seminaristas, religiosos, padres, rezando juntos em sufrágio de sua alma. E claro, não tem como não me lembrar, Paulo e querido ouvinte, daquele fatídico dia 1º de agosto de 2024, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Dia 1º de agosto, padroeiro dos moralistas. Dom Dilmo estudou teologia moral e Santo Afonso, né, naquele dia, certamente intercedeu, né, por ele. E naquele dia eu fui chamado ao hospital, né, para acompanhá-lo nas últimas horas ou últimos momentos da sua vida aqui. E foi muito edificante para mim testemunhar, né, o seu, digamos assim, fervor, sua fé, o seu amor a Cristo, né? A irmã mesma salientava que
no caminho para o hospital, chegando no hospital, ele dizia: eu sou todo dele, né? Dizendo isso entre dores, né? Todo de Cristo. E pude dar a ele unção dos enfermos, né? Acompanhá-lo naqueles momentos muito dolorosos, muito sofridos, mas de muito amor, né? Como de fato a gente viu na vida dele, um homem que muito amou, né? Um homem muito feliz, muito realizado na sua vocação, um homem de Deus, né? E de fato viveu aquilo que seu lema episcopal, apregoava, né? O amor de Cristo nos uniu, né? E por onde ele passava, certamente, né, a unidade acontecia, né? Porque o amor de Deus, através da sua vida, das suas palavras, dos seus gestos e atitudes, era ali realizado. É verdade, padre, muito forte, imagino para o senhor, né, que já convivia com ele antes de ser sagrado bispo da Santa Igreja, pois tendo ele aqui, né, assessorando a formação, todas as realidades. Mas é isso, nunca cabe a gente querer entender os desígnios de Deus, né, só aceitar, e a gente nunca pode ter nenhum pingo de dúvida, né, padre? Sempre Deus quer o melhor para cada um de nós. E eu lembro que certa vez o senhor falava, né, vocação certa, vida feliz. Com certeza. Dom Dilmo, uma vez, numa entrevista, e esse vídeo circula pela internet, né, perguntado pelos seminaristas, né, quer ser padre, ele respondia com um sorriso e bem forte, ser feliz, né? E isso ficou muito marcado, porque de fato não eram só palavras, era a vida dele. E eu costumo dizer justamente isso, né? Quem discerne qual a vontade de Deus para a sua vida, se há o sacerdócio, se há o matrimônio, se há a vida consagrada, enfim, e, portanto, acerta nessa vocação, eu digo vocação acertada, vida feliz. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, lembrando que no próximo programa nós vamos ouvir outras autoridades inerentes ao aniversário de Anápolis. Graças a Deus foram várias que falaram. No próximo programa a gente ainda teremos mais alguns. Mas qual que é o recadinho básico do senhor nesse início de mês, início de atividades no seminário, seminaristas de Uruaçu, somando naquele projeto formativo lá em Miranápolis? Qual é o recadinho do senhor para todos que nos acompanham? Pedido de oração pelas vocações, neste mês das vocações, e claro, oração por nosso Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria, por nossos seminaristas, padres formadores e, naturalmente, quero também, no final desse nosso programa, agradecer a cada um pela sua audiência. É sempre uma grande alegria poder chegar até você através desta nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe grandemente você, seu trabalho, sua família, seus propósitos, e aos nossos jovens em dúvida vocacional, abençoe seu discernimento vocacional, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, claro, obrigado, Paulo, por sempre estar aqui conosco. Amém, sempre à disposição. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.